No livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 18, vai contar a história da viúva de Sarepta, e eu vou ler aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Eu acho muito lindo nessa palavra, porque não havia chuva por uma palavra que havia sido liberada da boca de Elias, que não haveria chuva por 3 anos sobre a terra. E ele começa falando que. E a palavra aqui começa falando que estava num tempo de escassez porque não havia chuva. Se não há chuva, não tem como haver plantios, né? Por mais que se plante, não tem como nascer, porque depende de água, né? Então, estava num tempo de escassez, literalmente escassez, porque se não tem água, fica complicado. As pessoas não sobrevivem, os animais não sobrevivem, nada sobrevive. Então, quando Elias chega, e Deus fala para Elias: Eu já ordenei a viúva que te alimente, que te sustente ali. Só que isso é muito lindo, é muito perfeito, porque a viúva não tem. Ela não tem. Como uma pessoa que não tem nada vai alimentar outra pessoa, né? E isso só Deus faz. Essas coisas sobrenaturais é só Deus que pode fazer. Elias, quando chega ali na porta da cidade, ele já vê ali aquela viúva. Ele já encontra diretamente. Parece que Deus realmente prepara tudo, o momento certo para todas as coisas. Porque se ela não estivesse ali, ela não teria sido abençoada. E Elias também não teria, né, sido alimentado, sido sustentado. Tá que Deus podia enviar outra pessoa, mas Deus queria ela. O foco de Deus ali era ela. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. E porque às vezes você olha para sua vida e você diz assim: eu não tenho valor. Às vezes você olha para sua vida e vê o estado que ela tá e você fala assim, você pensa assim: mas o Senhor não está me vendo. Mas ninguém está me vendo. O Senhor não está me vendo. Olha a minha situação. Até quando eu vou continuar assim? Mas eu quero dizer para você, o Senhor está te observando. O Senhor está te olhando. Então somente creia. Então somente creia. Aquela mulher, ela fala, quando Elias pede água para ela dá, porque ela tinha, ela ia no poço pegar e ela dá. Mas quando Elias pede para ela alimento, um bocado de bolo, um bolo, né, um pão, ela disse: mas eu não tenho, eu estou catando gravetos para me fazer um pouco para o meu filho e para mim, para que nós comamos e morramos. Ou seja, era o último alimento que ela tinha, era a última porção do dia que ela ia ter. E dali ela não sabia mais como ela ia se alimentar e alimentar o seu filho. Eles iam morrer de fome porque não tinha mais mantimento, não tinha mais nada. E Elias vai falar para ela: vai e faz conforme você disse, faz o que você tem que fazer, mas tira primeiro para mim, traz um bocado primeiro para mim. E assim diz o Senhor: da farinha, da panela a farinha não se acabará,
e da botija o azeite não faltará. Então isso é muito lindo, porque lendo isso o Senhor me falou assim: Jéssica, grandes milagres são gerados em cenários improváveis. Porque quem diria, isso foi um milagre. Aquela mulher viveu um milagre da provisão, um milagre da multiplicação dentro da casa dela. Ela viveu aquilo. Ela viveu aquilo. E não tinha explicação para como as coisas estavam acontecendo. Como que a farinha não estava acabando. Como que o azeite não estava acabando. Não tinha mais nada ali. Mas enquanto ela fazia, a porção estava ali. Aí a gente lembra do Senhor alimentando o povo de Israel no deserto com o maná do céu. Todo dia uma porção. Todo dia uma porção. Então o Senhor falou: grandes milagres são gerados em cenários improváveis. E o Senhor ama pegar pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dá nada por elas. Pessoas que a família não dá nada, os amigos não dá nada. Mas diante de Deus, aquela pessoa, ela conquistou o coração do Senhor. Pessoas improváveis, elas conquistam o coração de Deus de uma tal maneira que nós não entendemos. Porque o que Deus vai ver em nós, que não somos nada para as pessoas, que não somos nada para uma sociedade, que não temos valor algum, digamos assim, né, aparentemente, mas para Deus, Deus que entregou o seu único filho por amor a nós. Então é muito precioso, é muito maravilhoso a forma que o Senhor nos olha, a forma que o Senhor nos vê, a forma que o Senhor pega os improváveis e coloca eles assentados no meio de príncipes. A forma que o Senhor pega os improváveis e faz dele grandes empresários, grandes homens e mulheres de Deus, abençoados por Deus e abençoadores de outras vidas. Porque aqui essa mulher, ela foi abençoada por Deus, ela viveu esse milagre, mas ela também abençoou um profeta do Senhor. Ela abençoou aquele que estava fazendo a obra do Senhor, aquele que estava levando a palavra, carregando a palavra do Senhor. E quando ele fala para ela, faz o que você disse, mas tira primeiro um pouco para mim. E vendo isso, eu lembro muito dos dízimos, porque às vezes a gente vai dizimar na casa do Senhor e a gente pega o nosso dinheiro e a gente paga tudo que a gente precisa pagar, a gente faz tudo que a gente precisa fazer e depois a gente acha que a gente tem que pegar um pouquinho e dar para o Senhor. Quando nós deveríamos, assim que pegamos o nosso pagamento, tirarmos aquilo que é do Senhor, porque é dele, não tem nada nosso, é dele. Então nós tirarmos as primícias, aquilo que é primeiro e entregar para o Senhor. Então é muito lindo isso, é muito perfeito isso. E aí eu lembro também da viúva, do azeite da botija da viúva, da mulher que ficou viúva. E ela perde o seu marido e os credores estão lá cobrando ela e ela não tem como pagar. Ela não tem como pagar, ela não trabalha e ela precisa sustentar os filhos também, mas os credores querem levar os seus filhos porque ela não tem como pagar a dívida que o marido deixou. E ela vai e clama ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu vai e pede para ela, pergunta para ela o que ela tem em casa. E ela fala: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. E ela também vive esse milagre da multiplicação. E ele fala, enquanto ele fala, pede para toda a sua vizinhança, pede vasos, botijas, pede e entra dentro da tua casa e enche. Eu não imagino o tamanho da botija que ela tinha de azeite em casa, mas vamos imaginar que era uma botija pequena, desse tamanho. Vamos imaginar isso. Aí, enquanto houve vasos para encher, imagina o tamanho dos vasos que ela pegou e imagina o tamanho do vaso que ela poderia, da botija que ela poderia ter em casa. E enquanto ela enchia cada um,
aquilo multiplicava assim de maneira sobrenatural enquanto caía e enchia. E só acabou quando os vasos acabaram. Só acabou quando as botijas acabaram. E isso é só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode fazer isso. E ela também era uma improvável. A sentença já havia sido declarada sobre a casa dela, sobre a família dela. Já havia sido declarada. Porque naquela época, se perdesse, se uma mulher ficasse viúva e não tivesse o filho para que a sustentasse, o que seria daquela mulher? Ela ia para a rua, ia virar uma mendiga, não tinha quem a cuidasse, a família não aceitava de volta. Então ela ia ficar ali. E ela ia virar o quê? Então ela era uma improvável, um cenário improvável de uma pessoa que poderia se dar muito mal. De uma pessoa que poderia não ter mais como fazer. Ela ia perder tudo. Ela já tinha perdido o seu marido. E olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Ela pagou toda a dívida que o marido tinha deixado. Ela pagou tudo que devia. E viveu do resto. E o resto não é um restinho qualquer. Porque o azeite naquela época tinha valor. Ela virou uma empresária. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então não se sinta menor do que ninguém. Porque você não tem condições. Porque você nasceu num lar que não te favorece. Num lar que não tem condições financeiras. Num lar de escassez. E você quer talvez fazer algo, tipo fazer uma faculdade, mas não tem condições. Você quer uma vida melhor, mas você não tem condições. Não se pegue a isso. Se pegue ao Deus que você serve. Se pegue a um Deus que é justo, que é fiel e que é verdadeiro. E que nos olha de forma diferente a qual nós nos olhamos. Nós mesmos nos olhamos. Porque muitas das vezes o nosso olhar sobre nós mesmos é um olhar deprimente. É um olhar de miséria. É um olhar de pena. E o Senhor não nos olha assim. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz. Então, esse milagre, esse milagre da provisão, esse cenário, sabe, de nada vai dar certo, mas diante de Deus, aquilo que é impossível ao ser humano, diante de Deus é possível. Nós só precisamos crer e confiar. Crer e confiar que o Senhor é fiel, justo e poderoso para fazer coisas sobrenaturais através da nossa vida. Se Ele achar graça diante dos nossos olhos, se Ele achar graça, se nós acharmos graça diante dos olhos de Deus, melhor dizendo, se nós acharmos graça diante dEle, se no nosso coração, se o Senhor encontrar no nosso coração um coração disposto a obedecer, a servi-lo, um coração disposto a amá-lo, um coração disposto a temê-lo, a tremer diante da presença dEle, um coração quebrantado, um coração moldável diante dEle, um coração que de fato se arrepende diante dEle e que não vive uma vida de pecado e de promiscuidades. Se o Senhor encontrar isso em nós, grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas e nas nossas vidas. Se você é um improvável, se você está vivendo um cenário que você não vê solução para nada, eu quero te dizer que o Senhor ama. Ele ama pegar causas improváveis. Ele ama pegar pessoas improváveis e fazer dela uma confusão para todo mundo. Porque as pessoas olham e vão dizer, mas como? Como aquela pessoa chegou em tal lugar? Como ele chegou em tal lugar? Como ele está vivendo isso? Como? Não tem condição, não tinha condição para ele. A sentença dele era a morte. Era a sentença dele. Ou viver uma vida qualquer. E olha onde ele está, olha onde ela está. Mas todos saberão que foi Deus quem fez isso na sua vida. Todos saberão que grandes coisas fez o Senhor por ti. E eu não estou falando só de bênção, sabe? Eu estou falando de uma vida reta diante do Senhor, de uma vida de intimidade com o Senhor, de uma vida de busca, de oração, de renúncias,
Porque muitas das vezes as pessoas vão olhar e elas vão dizer, mas por que você? Mas como que Deus vai fazer isso na sua vida? Como que isso aconteceu na sua vida? Mas ninguém sabe a vida que você leva no secreto. Ninguém sabe o que você faz quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica só você e Deus. Ninguém sabe as dores que estão no seu joelho, aquilo que você carrega no seu joelho, coloca debaixo do seu joelho diante do Senhor. Ninguém sabe. Ninguém sabe as renúncias que você teve que fazer diante de Deus para viver o propósito que Ele tinha por você. Porque as pessoas querem ter tudo. Elas querem ter os bens, elas querem ter uma vida boa, mas elas não querem viver as renúncias. Eu fico vendo muitas pessoas desejando alcançar patamares que grandes pregadores estão hoje, né? Ou cantores, de poder pregar em muitos lugares de alto padrões, né? Igrejas grandes, congressos grandes, cantar em lugares enormes para muitas pessoas, a querer fazer viagens, né? As pessoas amam isso, os olhos das pessoas desejam isso, de muitas pessoas desejam isso, mas nós não sabemos o que essas pessoas tiveram que renunciar para estar ali. Nós não sabemos o preço que essas pessoas tiveram que pagar para estarem ali. E às vezes, se nós desejamos, se você deseja, será que você está disposto a pagar o preço que elas pagaram? Será que você está disposto a viver as renúncias que elas viveram para estar ali? Será que você está disposto a viver as guerras, as batalhas que elas viveram para estar ali? Porque não é fácil. Essas pessoas, elas deixam famílias dentro da sua casa. Essas pessoas mal ficam dentro, muitas das vezes mal ficam, tem tempo para ficar dentro de casa com suas famílias. Elas estão no aeroporto, viajando de um lugar para o outro, fazendo aquilo que elas foram chamadas por Deus para fazer. E quando pessoas são chamadas, Deus é quem as capacita. Então não tente fazer isso se você não é capacitado, não tente desejar isso no seu coração se Deus não tem te capacitado e não te capacitou para isso. Mas deseje no seu coração viver o propósito do Senhor independente de onde Ele quer que você esteja. Se Ele quer que você esteja somente na tua igreja local, fique somente na tua igreja local, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida e através da tua vida na tua igreja local. Se o Senhor deseja que você limpe a igreja, que mal há nisso? Eu vejo tanta confusão dentro da igreja porque ninguém quer limpar o altar da igreja, ninguém quer limpar a igreja, ninguém quer fazer esse trabalho. É uma guerra, para isso todo mundo corre. E isso também é um ministério lindo. Mas as pessoas não olham, não querem enxergar isso, elas querem só o que é bom diante dos olhos dela. E é por isso que tem tanta gente doente em cima do altar do Senhor. Porque estão desejando holofotes, estão desejando que todo mundo veja, estão desejando os glamoures, né? Vamos dizer assim. Mas não querem pagar o preço das renúncias. Não querem. E o Senhor tem chamado, sim, pessoas improváveis que têm uma vida com Ele dentro de casa, dentro do quarto, que não estão querendo aparecer em público, que não querem falar e que têm uma grande dificuldade quando o Senhor diz fala, porque elas tremem diante do Senhor por causa do nome que carregam, porque até isso as pessoas perderam o temor e o tremor do nome do Senhor e vivem como querem, da maneira que querem. E o Senhor tem buscado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor tem buscado improváveis. Improváveis. Então, se você é o improvável, eu quero te dizer, o Senhor está em busca de ti, para fazer na sua vida grandes coisas, para fazer através da sua vida grandes coisas, para carregar o nome dEle, para viver uma vida santa diante dEle, para viver uma vida íntima com Ele, caminhar lado a lado com o Espírito Santo.
caminhar vivendo a palavra do Senhor, sendo exemplo de homem, sendo exemplo de mulher de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor gere no teu coração, que o Espírito Santo gere no teu coração um desejo ardente de estar diante da presença dele, um desejo ardente de viver o teu chamado, o teu propósito, independente do lugar onde você está, mas sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, tendo a palavra guardada na tábua do teu coração e vivendo ela na sua vida, sendo um exemplo para todos aqueles que estão ao seu redor, dentro da tua casa, no meio dos teus amigos, do seu trabalho, aonde você estiver, que você seja um exemplo de servo, de filho. Não vos chamarei mais de servos, mas sim de filhos e amigos de filhos. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.